Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula do nosso curso Superior de Tecnologia em Radiologia, né, dentro da disciplina de Radiologia Odontológica. Hoje nós vamos ver o equipamento de tomografia computadorizado de feixe cônico, né? Essa é a tradução em português do que a gente está acostumado mais popularmente chamar de CBCT, né, que é a sigla em inglês em Cone Beam Computer Tomography, ok? Então a gente vai ver um pouquinho do equipamento. Então, a gente já viu alguns equipamentos em outras aulas, só lembrando, né, o periapical, que é aquele mais simples, que quase todos os dentistas, né, principalmente ultimamente, eles têm no próprio consultório. A panorâmica, que a gente já faz normalmente em clínicas especializadas. E a chamada cefalometria ou teleradiografia, que é fazer aquela imagem do crânio completo. E hoje, então, a gente vai ver a tomografia cone beam, ou feixe cônico, ou CBCT, ou TCFC. Tá? Aí depende se você quer falar em português ou em inglês. Muito bem, então só lembrando, né, que a imagem digital, já que o CBCT é digital, então digital intraoral já começou em 1987, e aí em 89 já se criou os scanners de tomografia, na verdade os mesmos TC convencionais, só que já com software para trabalhar a região dentária. Por quê? Porque a gente sabe que tem muito efeito estrela, né? Muito problema de artefato de radiação na imagem da arcada. E aí o que acontecia? Os softwares, então, da TC tinham que ser adaptados ou melhorados para trabalhar com a imagem dentária. Inclusive, os primeiros TCs, eles não tinham esse software. Se você quisesse fazer a imagem dentária, com qualidade, obviamente, né? Você teria que comprar um aplicativo, um software, né? Um acessório ou um plugin, como se chama, de manipulação dentária, que era, obviamente, muito caro, né? Era tipo $100.000 para você ter o software para fazer a imagem dentária. Depois, em 95, sensor para unidade panorâmica, ou seja, um sensor grande, um sensor largo, certo? Tipo 18 por 24, já que a imagem intraoral era aquele filme 6 por 4, né? Aquele filmezinho pequeno, tá? Então, era fácil criar um sistema digital pequeno. Com a questão da panorâmica, né? Um sensor tipo placa, como se chama, um sensor grande, 18 por 24, um pouco maior, ficou mais fácil, então, se criar o CBCT, ou a tomografia computadorizada de feixe cônico. O que acontece? É a ideia de que você tenha um tomógrafo dedicado para fazer uma imagem de crânio, né, pelas suas características e peculiaridades. Então, se começou com panorâmica, né, tentando então se ver o software que poderia pegar a imagem panorâmica, aquela imagem plana, uma sequência de imagens planas, você teria, já que teria o sistema girando em volta do paciente. E aí, com a tecnologia de software, reconstruir isso numa imagem tridimensional. Em 99, aí sim foi criado um TC, uma tomografia, não mais um sistema panorâmico, mas pensando numa tomografia, como se tinha digamos, a tomografia de uso médico, só que usando um feixe mais largo, que a gente chama de feixe cônico, e com um software especializado. E só para crânio, né? Então esse scanner ele só tinha a dimensão para crânio, não para corpo inteiro. E em 2001 chega então nos Estados Unidos, né? Começou na Europa, depois nos Estados Unidos, e aí, é claro, foi sendo adquirido e, enfim, com toda a tecnologia sendo exigida até pelos cirurgiões dentistas e tal, pela qualidade da imagem. Então tá aqui o artigo, né, 98, em que fala que isso aqui foi na Itália, de um novo equipamento. Então, o primeiro sistema e dedicado às imagens maxilofaciais. Então, vejam esse primeiro sistema. Então, era um tomógrafo igual ao TC que já existia, digamos, de uso médico. A única coisa é que ele era com um tamanho pequeno aqui, porque era só para crânio, não ia fazer abdômen, não ia fazer tórax, nem nada. Então, ele era
tamanho reduzido e automaticamente um pouco mais barato. Hoje em dia, se usa aquela tecnologia de, por exemplo, do panorâmico, por exemplo, né? de ter só aquela parte móvel de detector e de emissão de radiação, de ampola. Então, hoje, um CBCT, ele custa, tipo, 10 vezes menos, ou até mais ainda, 20 vezes menos, que um tomógrafo. Então, você não compra mais um tomógrafo igual, como a gente viu ali na foto, igual ao tomógrafo médico. Você compra um chamado tomógrafo, porque faz tomos. Tomos são partes, né? Tomografia. Grafia imagens ou desenhos, enfim, figuras em partes. Então, ele é por isso que é chamado de tomógrafo, embora hoje não se pareça muito com o tomógrafo que a gente está acostumado. Por causa disso, ele tem menor espaço para instalação, gasta menos energia elétrica, etc. Ele tem um único sensor plano, então uma única placa, independente dos TCs médicos, que você tem um conjunto de sensores pequenininhos, filas de sensores, etc. Né? Aqui não, que é uma placa de sensor, seria tipo um DR, né? Uma radiologia direta. Então, menor custo, rapidez, menor custo de funcionamento e manutenção. O exame, a princípio, é mais confortável para o paciente. O rápido, mais ou menos, né? Claro que na época que você levava 3, 4, 5 minutos, às vezes um pouco mais, para fazer vários cortes de tomografia, num tomógrafo convencional, então você fazia aqueles vários cortes, etc, etc, mexendo a mesa e tal, para montar depois tridimensional e tirar a imagem da maxila, etc. O que acontece? Levava muito tempo. Com esse sistema que só dá uma volta, nem chega a ser às vezes uma volta completa, menor, mais leve, entre aspas, um pouco mais rápido, acabou que era, entre aspas, mais rápido para o paciente. Hoje em dia, com tomógrafo computadorizado helicoidal, fazendo uma imagem de crânio, às vezes em 10 segundos, o cone beam não se tornou tão rápido assim, porque o cone beam leva às vezes 20 a 30 segundos, né? Pelo sistema que ele faz. Então ele vai geralmente muito lentamente, tá? Para, enfim, ser mais barato, ter um pouco também mais de precisão. Mas, enfim, era o que se tinha, né, na época, então por isso que era mais rápido. Hoje, claro que se você pensar que o paciente simplesmente chega ali, já é atendido, senta na cadeira, faz o exame, já levanta, vai embora. Em termos de tomografia médica, você tem que fazer um scout, às vezes fazer um planejamento e tal, então realmente acaba, no geral, o exame como um todo sendo mais rápido. A dose é menor que de uma tomografia computadorizada, porém maior do que a dose de um periapical, por exemplo, até de um panorama. E aí a questão de blindagens na sala, etc., também no geral é menos espessa que a TC-MED. Aqui a gente está falando muito da TC-MED, que está comparando o tomógrafo computadorizado médico com o tomógrafo de cone beam. Então, é dose menor, é mais confortável, blindagem, etc. Tá? Nesse sentido que a gente está comparando. Bom, por que se fala muito em cone beam? Bom, todo feixe de radiação X, a gente sabe, você tem um ponto focal aqui e que esse ponto focal é divergente, né? Inclusive para cima e tal. Só que, claro, aí você tem toda a blindagem do cabeçote. Então, ele é divergente. Bom, o que acontece no chamado fan beam, né? Fan significa leque. A gente acaba sempre falando em inglês mesmo, que é o tradicional. Então, leque, ou seja, ele está aberto como se fosse um leque. Então, na verdade, o que você faz é uma colimação aqui, né? Então, você faz uma colimação aqui para que ele fique em leque. No cone beam também você vai fazer uma colimação, tá? Não pense que não tem colimação. Tem, você também faz uma colimação. Mas como ele é, no geral, você quer que ele seja mais aberto, não que seja exatamente redondo, mas ele é mais aberto, se não tiver colimação vai ser redondo, obviamente. Então a gente acabou chamando de cone beam nesse sentido, que ele é, para não chamar de, sei lá, quadrado beam, né? Feixe quadrado, quadrilátero, uma coisa assim, a palavra cone, até porque a radiação é cônica mesmo, né? Então se usa. Então há sim uma colimação, tá? Mas vejam só, então em vez de você fazer fatias aqui, né? De milímetros, você faz uma imagem única num determinado ângulo, gira, mais outro ângulo, gira outro ângulo e assim por diante. Então é um processo nesse sentido um pouco mais rápido e acaba sendo menos radiação, embora seja
o crânio, a maxila inteira recebendo a radiação, ele recebe uma volta só. Enquanto aqui no helicoidal são várias voltas, né, de acordo com o número de cortes e espessura. Então aqui dá para ter uma ideia, né, de que ele vai então fazendo tipo radiografias planas, né? A cada 1 grau, meio grau, ele obtém uma radiografia plana. Por isso que o sensor ele é plano, inteiriço, e você faz esse monte de radiografia, tem essas informações de todos os ângulos, igual a que você tem os cortes, né? Quando você tem os cortes é a mesma coisa, só que quando você tem o corte da TC médica, você só está vendo uma fatiazinha aqui milimétrica, né? Vai ter menos radiação espalhada, etc. Nesse aspecto tem melhor qualidade. Aqui você tem bastante radiação espalhada. Mas como você está trabalhando com só crânio e músculo, né? Tecido mole, enfim, né? Bom, tem um pouco de cartilagem aqui, né? Do nariz. Mas, enfim, então tem muito menos materiais, digamos, densidades diferentes do que um tórax, do que um abdômen. Então, você espera sempre um determinado tipo de radiação espalhada, de qualidade de imagem, etc. Então, isso facilita muito a questão depois de software de reconstrução. Nem sempre esse detector plano, né, o painel aqui, o sensor, significa ser exatamente 18 por 24. Ele pode ser um pouco menor, mas ele não é aquele feixe tão estreito ali de 10 milímetros, por exemplo, de uma panorâmica. Ele é um pouco maior, até para ganhar tempo, para ganhar velocidade. Então, você pode ter sistemas, por exemplo, em que você tem a fonte, tem um arco em C, um braço aqui, mais ou menos que nem o panorâmico, né? Só que no panorâmico, ele tem um sensor, geralmente, como eu disse, muito pequeno. Aqui já é um sensor, nesse caso aqui, um pouco maior, não chega a ser 18 por 24, mas é um pouco maior, né? No caso aqui, ele fala ainda que é um sensor cintilador, então é um DR indireto, né? Que ele vai brilhar, vai gerar luz, depois você mede a luz e manda para o computador. Você tem uma rotação geralmente em torno de 180 graus, ou seja, você não precisa dar a volta completa no paciente. Então, às vezes, aqui um pouquinho mais de 180 graus, né? Começa um pouquinho atrás, aqui dá a volta até aqui do outro lado, certo? Então, um pouquinho menos, um pouquinho mais de 180, etc. Tá? Porque depois, se for mais de 180, é aquela história da direita para a esquerda, igual da esquerda para a direita, tá? Então não precisaria ter essa informação duplicada. Você tem então os dados chamados brutos, né? Aquilo que o detector conseguiu medir de radiação. São imagens planas, sequenciais, então tá aqui, é plano, né? Como se fosse uma radiografia, ou uma teleradiografia, né? Cefalometria. E você tem aí, depende do equipamento, da precisão, várias coisas. Você pode ter 150 dessas imagens, ou seja, 150 graus, digamos assim, até 1000 imagens, 800, 1000 imagens planas que você vai então usar o software para montar essas imagens. Aqui tem vários tipos, então, por exemplo, um dos mais comuns é o paciente ficar sentado, que às vezes é confortável, não precisa deitar. Tem o mordedor, que esse é o grande problema, né? O conforto do paciente vai-se embora com o mordedor aqui, que é para justamente ele não se mexer, tá? Não ficar balançando a cabeça, já que esse giro aqui demora às vezes 20 segundos, alguma coisa assim. Então já é um tempinho razoável. Tá aqui o detector. Desculpa, aqui a fonte de radiação e desse lado o detector. Tá? Inclusive aqui atrás até a cabeça do paciente fica presa, né? Fica ajustada. Aqui então um mais parecido com panorâmico, que eventualmente até pode ser usado como panorâmico, não tem problema. Em que o paciente fica de pé, então não tem cadeira, tá? O paciente pode até segurar aqui, o famoso PM, né? Você sabe o que é PM, né? Quando a gente segura, tá com medo, é o famoso PM. Aí ele segura aqui e também de novo vai posicionar o queixo, vai ter o mordedor, etc. Isso aqui de novo gira, né? Fonte tá aqui, radiação X tá aqui e o sensor que mais largo e tal, maior, tá aqui. Aí a questão de ser 18 por 24, um pouco mais, um pouco menos, depende do fabricante de custos. E aqui o deitado, ou seja, o tomógrafo, digamos, no modelo mais tradicional, o modelo médico, né, no qual você vai, nesse caso aqui, eu acho que até faz um abdômen aqui, mas enfim, você vai usar o tomógrafo só para crânio. Então, você pode ter um tomógrafo aqui pequeno, né, com a abertura suficiente, uns
35, 40 centímetros só para entrar o crânio, como você pode ter um tomógrafo médico e ser utilizado os softwares que fazem então toda a reconstrução, certo? Que aí é só uma questão mais de software, nem tanto de aquisição. Então aqui de novo outros aqui, né, modelos, então raio-x, sensor, então cadeira, esse aqui tiraram o mordedor, graças a Deus, o paciente adora, mas tem aqui para posicionar a cabeça, para não se mexer. Aqui um outro tipo, sentado, desde que a cadeira sobe e desce, né? É mais barato levantar e subir a cadeira do que subir toda essa coluna aqui, né? Essa coluna é muito mais pesada, etc, né? Aqui também é a mesma coisa. Então, sobe e desce a cadeira. Existem vários tipos, né? E eles são sempre muito simples, assim, tá? Quem está acostumado com tomografia médica, que vê aquele negócio enorme, cheio dos, né, colorido, computador e não sei o quê, uma coisa linda, maravilhosa, de 1 milhão, 2 milhões de dólares, isso aqui custa 150, 100, 150, 200 mil dólares, tá tudo um pouco mais simples e coisa, até para ser efetivamente mais barato, né? Então, não tem muitos luxos e tal, cadeirinha, dá pra ver que não é uma cadeirinha lá, grandes coisas aqui, né? Parece pegar uma cadeirinha de ônibus, mas tudo bem, tá? Só pra, né, ter a cadeirinha ali. Então, como a gente falou, quando tá girando o equipamento, ele vai pegar 150, 600, 800 mil imagens planas, tá? Daquele campo de visão, a gente já vai falar. Então, você determina o campo de visão de acordo com o que você quer fazer. Ah, então se você quer fazer só parte superior aqui dos dentes, maxila, mandíbula, ou os dois juntos, ou quer fazer uma toda a arcada aqui para fazer um estudo de cirurgia, ou até o crânio inteiro. Então você tem vários campos de visão, e isso é muito importante, porque isso vai ter questão de tempo, tá? Então não adianta você fazer fazer o crânio inteiro se você só precisa aqui da parte de baixo, da arcada, porque vai demorar mais tempo, mais dose no paciente, mais radiação espalhada, várias coisas. Então, quanto mais preciso, digamos assim, for exatamente a indicação clínica que o FOV que você vai usar, melhor, tá? Porque aí vai, inclusive, tempo, né, para o paciente. Então, como a gente diz, difere da TC-MED por causa do leque helicoidal, principalmente hoje, né, que ele fica lá girando enquanto o paciente vai, e você tem depois o FOV, basicamente é só aquela área que você faz, né, aquela área de altura e largura ali, se você vai fazer o tórax, então você delimita no tórax, você delimita no abdômen, alguma coisa assim. Aqui já não, aqui o FOV já tem, claro, tem a ver com a área que você quer, mas você tem que imaginar esse FOV até tridimensional, tá? Você tem que imaginar não só aqui a largura da boca ou da arcada, mas pensar se você quer pegar a arcada até aqui a metade, até atrás, a gente já vai ver. Então, na TC médica, você pega fotos 2D, imagem 2D, e você pega as imagens 2D e tipo empilha para fazer uma representação 3D. Já no CBCT, no Conibim, você tem o FOV, já pega a sequência inteira de rotação do gantry, né, ali, enfim, do suporte, e isso daí já é o suficiente para você fazer a reconstrução da imagem. Então você não precisa ter imagens 2D empilhadas nas fatias para depois fazer uma reformatação, um replaneamento, né? Fazer um novo plano de corte, assim por diante. Então o software já trabalha direto com a reconstrução da imagem, que é muito semelhante, digamos, matematicamente com a tomografia médica. Então quem já viu tomografia médica já está acostumado. A base aqui, a diferença aqui simplesmente é um pouco de software, FOV, e basicamente isso. Então aqui só mostrando, né, que você tem a partir da ampola, enfim, do cabeçote, você tem sim um colimador, né, retangular ou, enfim, quadrado, que seja, para justamente delimitar se você quer um FOV, por exemplo, só aqui, ou um pouco maior, já pegando mandíbula lá atrás, e assim por diante, tá? Então você regula, assim, tem colimação, então ele não chega a ser um feixe cônico, né, um feixe redondo aqui. Na verdade, ele vai ser um feixe quadrado mesmo, né? Ou retangular, enfim.
Aqui se o próprio computador vai fazer. Então tá aqui. É muito importante saber se você quer um FOV aqui só aqui da arcada inicial, aqui, mais frontal, se você quer pegar a parte de trás e a parte de cima, mandíbula, maxila, o que que você quer. Então você define, então vejam que ele pega até a parte de trás aqui, ou não, ou você pode cortar um pouco aqui, né? Não pegar toda a parte, ou pegar aqui se você quer fazer o crânio. Então são vários FOVs, e aí, como eu disse, isso aí vai dar radiação limitada aqui nessa altura, por exemplo, 6, né, centímetros, ou 8 centímetros, tá? E também pelo giro, radiação espalhada e dose. Então você tem que determinar o que que você quer. Qualidade também vai estar aqui, questão do sensor, questão depois do software, ter menos dados, menos borramento, artefatos, etc. É muito importante você definir exatamente qual é a área. Claro, você de acordo com o que o médico lhe passou lá, o cirurgião dentista passou, o que que ele quer. Ok? Então é muito importante ter essa informação. Então tá aqui a colimação, né? Representando. Então veja, o feixe vai atravessar, vai, por exemplo, pegar aqui só essa região. Como ele gira, por isso que a gente diz que de acordo com a abertura aqui, se vocês forem ver, ó, quando ele está de lado aqui, ele pega só essa parte da frente mesmo. Se eu abrir mais, ele vai abrir mais aqui, e quando ele girar, ele vai abrir mais aqui também, né? Então, justamente, de acordo com a colimação que você quer, o exame que você quer, você vai. Se você fechar na frente aqui, você acaba fechando aqui na lateral também. Tá? Então, tudo isso aqui é importante você entender que não... Ah, eu quero só fechar a frente aqui em cima, daí eu não tenho profundidade. Tá? Então, isso é muito importante na parte da colimação. E aí, tem alguns nomes oficiais, digamos assim, também depende do software, de onde você vai estar trabalhando, qual o equipamento. Então, se chama, por exemplo, região localizada, em torno de 5 centímetros ou menos, né? Para ver articulação, para ver a parte dento-alveolar do dente, assim por diante. Pode ser um arco único, depende de maxila ou mandíbula, em torno de 5, 7, depende se é adolescente, se é adulto, enfim, né? Que você precisa. E interarca, quando você já quer pegar por mandíbula e parte superior aqui da concha, 7 a 10, maxilofacial, mandíbula até o naso, enfim, aí tem algumas definições aí que vocês veem nos protocolos, nos procedimentos. Crânio facial, quando já é maior que 15, tá? Onde é que mais ou menos começa, onde é que termina. Aí, claro, tem algumas pequenas diferenças de acordo com o equipamento, com a capacidade dele de colimar e tal. Então, às vezes você, ou você faz 10 centímetros ou você faz 15, não tem 12, não tem 13, enfim, aí depende do equipamento. Novamente aqui outras imagens, né? Então aqui mostrando, inclusive, como o campo é pequeno aqui na frente, acaba que ele não tem muita profundidade. Aí, por exemplo, no caso ele fez 3 vezes, né? Fez 3 vezes o campo aqui. Tá? Aqui também fez só uma lateral, aí centralizou o paciente, enfim, avisou. E aqui é o resultado, né? Que imagem eu teria? Se eu fizesse aqui paciente crânio inteiro, teria a imagem A. Se eu fizesse aqui só essa parte aqui, média aqui, teria então só essa imagem. Se eu quisesse só lateral. E se eu quisesse aqui fazer tipo uma panorâmica, né? Ter todos os dentes, então eu faria aqui, por exemplo, os 3. O FOV aqui é menor, dá para fazer um grande, daria para fazer um grande aqui, daria, por que que ele fez 3 pequenos? Porque daí ele tem melhor qualidade, né? Que aí você tem menos radiação espalhada para cada setor, tá? Aí a quantidade de informação, depois o software, então às vezes fica melhor você, nesse caso, que fazer por partes, que você teria depois junto, né? Porque igual tudo já é juntado mesmo, o software já junta tudo que é plânico, já faz aquela mistura de todas as informações, de todas as imagens para montar. Então, quando ele faz isso, de fazer os 3 pedaços ali, ele tem uma melhor qualidade. Então, são pequenos truques. O próprio software, o próprio equipamento já vai te dizer que ele vai fazer isso. Ou se ele não fizer alguma coisa, você também pode pensar em fazer. Então, por exemplo, faz metade direita e metade esquerda. Você precisa, enfim. Pequenos truques a gente tem que digamos assim, inventar de acordo com o equipamento que a gente tem, com o resultado que ele dá, você se adapta a ele.
Então, aqui mostrando de novo, né, que se você tem um FOV estreito, narrow, né, ponto focal aqui, tá lá o painel, então o que que você faz? Você tem um FOV dessa largura, digamos assim, automaticamente quando ele girar, ele tem essa mesma largura, por isso ele só vai pegar essa parte central aqui do crânio, só a parte da dentição. Se você já tem um painel mais um FOV maior, mais largo, está aqui, ó, você faz os ajustes, o diâmetro, 18 centímetros, altura. Isso aqui depende do seu equipamento para você saber o que, que você pode fazer. Então, o próprio equipamento pode, ou ele usa metade do painel, por exemplo, ou se ele tiver condições, ele faz algum ajuste no painel, lá que você nem vê, dentro lá do cabeçote dele, do sistema, ele faz um ajuste, que ele faz, colima esse pedaço aqui, por exemplo, da radiação, e deixa passar o resto aqui para ter só essa lateral, enfim, daí são detalhes que o próprio computador faz e resolve lá para ter uma melhor qualidade de imagem, ok? Bom, lembrando lá quem já teve tomografia computadorizada, né, da questão do voxel, né, então o voxel é um volume, no caso aqui anatômico, uma quantidade de células, uma densidade ali de tecido mole, tecido ósseo, que você vai representar na sua imagem, que a imagem é plana no computador, por um pixel. Então, um pixel, uma cor só, única, cada pixel tem uma única cor, ou um único tom de cinza. Esse pixel está representando a densidade, o nível de radiação atenuada, ou a unidade de Hounsfield, daquele volume inteiro. E esse volume pode ser isotrópico, às vezes imagens menores ali, volumes FOVs menores, você tem X e Y, que é o detector, e o Z, que é a profundidade, são de mesmo tamanho, ou seja, tudo é 1 milímetro, tudo é meio milímetro, ou chamado anisotrópico, onde, claro, o detector é tudo 1 milímetro, é meio milímetro, mas o volume, a profundidade é diferente. Então você pode ter o pixel efetivo lá do detector, o detector ter pontos de detecção de 1 por 1 milímetro, mas o seu volume, de acordo com o FOV, pode ser 1 milímetro, 2, 3, 4, 5 milímetros, né? Quando girar, enfim, as informações, etc. Isso é um crânio e fazer aquela proximal ali, que pega só alguns dentes, né? Então, isso aí vai te dar diferença, inclusive de qualidade de imagem, etc. Isotrópico, todas as medidas da reconstrução que você está vendo naquele volume reconstruído, naquela imagem tridimensional, tudo representa meio milímetro, 0,3 milímetros, 1 milímetro que for. E no anisotrópico, você tem o XY adquirido do painel com a mesma medida, né, até porque o detector não muda, mas o volume que ele representa não é igual. Né? Então tá aqui. Então você tem as várias imagens feitas, né, 150, 200, 500 imagens. E aí quando você monta aquele volume, então pode ter um voxel, né? Então cada pontinho branco aqui que eu tô vendo, não, branco aqui. Cada pontinho cinza aqui que eu tô vendo, esse pontinho é um voxel, ou seja, ele representa um volume, uma quantidade de material e a densidade e atenuação de raio-x. Então esse voxel pode ser isotrópico, como eu falei, o voxel ter o mesmo tamanho ou representar a mesma medida, e pode ser anisotrópico, ou seja, ele ter uma medida diferente. Claro que esse volume pode ser assim ou pode ser, digamos assim, né? Eu não sei exatamente para que lado o Z vai ser maior. Isso é importante porque se você fizer medidas, né? O computador, a princípio, ele vai corrigir essa medida. Se você perguntar, qual é a distância daqui para cá? Ele vai dizer, isso aqui vale 1 centímetro. Aí você vai perguntar, daqui para cá? Também vale 1 centímetro. Fazer, não, mas como daqui para cá é 1 centímetro e se maior é 1 centímetro? Não, é porque é anisotrópico. Aqui não, aqui se eu perguntar quanto é que mede daqui para cá é 1 centímetro, e se eu perguntar aqui a mesma coisa, também dá o mesmo 1 centímetro, por exemplo, tá? Ou 1 milímetro, assim por diante. Então tá aqui alguns valores de voxel ou de XY, de precisão, né, que você pode ter na imagem final, 0,1, 125, né, o 100, 146, 2, 2,5, desculpa, 25, 0,3 milímetros, 0,4, então depende do software, você tem essas opções, ou aqui, inclusive, aqui eu já botei para dar o tempo. Então, ó, se o voxel vai ser 0,2 milímetros de voxel, você leva 14 segundos. Aí você pode ter uma opção tipo mais lento,
para ter melhor qualidade, etc, etc, mais imagens, etc. Vai levar praticamente o dobro do tempo. 0,25. Aqui você tem 0,3, então você precisa de menos informação aqui, porque o voxel é maior. Então já é 4,8. Claro que isso aqui também tem a ver com aquilo que eu falei, de ser interarca, de ser cranial, ou seja, qual é o FOV, né? 18 centímetros, 16, 15 centímetros. Mas enfim, só para ver aqui que ele já te dá o tempo. É que eu falei que o conforto do paciente nem sempre é conforto, né? Quase 30 segundos ali parado, às vezes para alguns pacientes é ruim. Aqui também já te dá o MAS total, tem sangue na ordem de 120, que é o que o equipamento trabalha, 110, 120, 125, e o tempo total de aquisição. Normalmente você não pode fazer uma pré-visualização, que seria o scout, não é muito comum se você confia no que você está fazendo, né? Menos que você não confia no posicionamento do paciente. Ele pode perder alguma área ali, alguma coisa, algum dente. Então, pode fazer uma pré-visualização, que daí ele vai usar pouca radiação, poucas imagens, né? Tipo um scout. Pode fazer um teste simulado. O que que é o teste? Ele vai girar o equipamento para ver se não vai, tipo, se o paciente, sei lá, o paciente ou pode se assustar, então tu faz esse teste para ele ver como é que gira, se uma criança, alguma coisa assim, pode se assustar com o movimento do paciente, desculpa, com o movimento do equipamento, então você faz esse teste, o equipamento gira para ver como é que tá, etc, né? Então pode isso ajudar. E depois a captura, né? Claro que tudo isso depende do equipamento que você está usando, né? Inclusive isso aqui, modelinho Windows 98, sei lá, né? Que é essas coisinhas assim, arredondadinho, bem modelo Windows, tá? Então tem muito software também antigo aí, rodando nos computadores aí do CBCT, tá? Então depende justamente do que você vai fazer. Bom, o que que acontece? Duas coisas. Primeiro, o cabeçote, por incrível que pareça, ele não gira exatamente uma circunferência perfeita. Todo mundo acha que ele gira, mas às vezes ele tem um bamboleio ali de leve. Com isso, o que que acontece? Você tem que as imagens não estão exatamente na mesma posição, ou seja, não estão na mesma distância entre foco, paciente e receptor. E também, né, 90 graus em relação a 45 graus não está na mesma posição, tá? Então é comum, às vezes, ele fazer uma, tipo, quase que uma elipse, né? Embora que visualmente você não vê, ele gira, você não percebe. Então eu tenho que fazer os ajustes, porque eu tenho que pegar o pixel 1 e juntar com o pixel 1 da outra imagem, o 2 com 2, de repente um virou 3, o 2 virou 4, então tem aquele deslocamento de posição. Então isso o computador faz, tá? Não se preocupe. Outra coisa também é que como dura 27, 30 segundos em alguns casos, o paciente, por mais que ele esteja mordendo, por mais que ele esteja segurando respiração, se você pedir, etc., ele às vezes em 30 segundos, com aquilo girando, fazendo barulho, ele vai ter pequenos movimentos, tá? Então ele pode engolir, pode querer espirrar, dar uma segurada, né? Ele pode, enfim, ter alguns movimentos quase que involuntários, até pequena respiração, por mais que esteja com uma vez a cabeça um pouquinho presa, mordendo, etc. Então, o software, os melhores softwares, os melhores equipamentos, o que que fazem? Também corrigem o movimento, tá? O movimento do paciente, né? Então, a posição é o movimento do cabeçote e o movimento aqui é o paciente se mexendo, né? Não só o paciente, né? As anatomias, a língua e tal. Então tá aqui mostrando um pouco estilizado que o cabeçote tem horas que ele está um pouco mais longe, tem horas que ele está um pouco mais perto do paciente, digamos assim, o detector. É pouca coisa, milímetros, ou algum, 1 ou 2 centímetros, não é muita coisa, mas enfim, tem que ser corrigido. Então aqui mostrando a questão do valor real, né? Então você teria, por exemplo, um valor real aqui que você esperava, mas foi detectado aqui ou aqui em cima, etc. Então, isso tudo tem que reposicionar o pixel, digamos assim, para o local correto. Isso tudo o equipamento faz. Então, aqui a gente vai passar pela questão das etapas, né, do processamento. Então, você tem a aquisição, que é a coleção de imagens, que chama, né? Então você vai pegar aquele set, aquele conjunto de imagens, 150, 200, 300 imagens planas, né? Ou do crânio inteiro, ou só ali de mandíbula, de maxila, etc.
passa por uma parte de pré-processamento do detector. O que vai ser feito automaticamente pelo sistema ali de aquisição? Vai corrigir a posição, que eu falei, né? Aquela oscilação ali dos pixels. Vai calibrar o ganho, ou seja, o que acontece? O detector ele trabalha numa faixa mais ou menos ideal, né? Uma faixa ótima de aquisição, ou seja, eu tenho que jogar, cada detector tem que pegar, sei lá, 1000 fótons, tá? 10.000 fótons cada detector para ter uma imagem boa, né? Então eu pego 10.000, meu vizinho 9.000 para dar o contraste, outro vizinho 10.500, 10.100 e assim eu vou fazendo depois o contraste da imagem. Só que o que acontece? Como você gira, então você tem anterior e posterior, às vezes você tem uma espessura um pouco maior, mais atenuação, lateral, menos atenuação, embaixo, em cima, enfim, você tem diferenças de atenuação, diferenças de fótons que chegam. Então, às vezes o algoritmo ali de detecção percebe isso, percebe que às vezes tem imagens que tem mais radiação, imagens que tem menos radiação. Então, o que ele faz? Ele faz uma correção de ganho. Ele já sabe mais ou menos como é que funciona a coisa, inclusive pela posição, anterior, posterior, lateral. Então, ele faz essa calibração de ganho. Ele ajusta, então, o ganho. Onde eu li 10.000, sei lá, deixa 10.000. Onde é 11.000, tinha que ser 11.500. O contraste é maior do que 1.000. Onde for 9.000, tem que ser 8.800. O contraste é maior, não é só de 1.000, é de 1.200, enfim, ele corrige. Interpola defeitos, ou seja, às vezes tem um detector, alguma coisa assim, que não captura foto na hora, ou até a questão do mordedor ali, que também vai gerar um pequeno artefato. Então, esse mordedor ele muda de posição, né? De acordo com como você vai girando, vai mudando de posição. Então, ele sabe onde é que esse mordedor mais ou menos está, que ele está atrapalhando, então isso é um defeito, o artefato ele consegue de uma certa maneira tirar ou minimizar. E também os artefatos de tempo. O que é o artefato de tempo? É o movimento do paciente, tá? Então aqueles movimentos ali que a gente falou de deglutição, uma respiração, um tremor na cabeça, esses movimentos de tempo também são corrigidos pelo fabricante ali, pelo detector, digamos assim, pelo sistema. Feito isso, você faz aquela técnica da tomografia computadorizada médica, conversão de sinograma, né? Você faz, então, o sinograma não de uma fatia, mas da imagem inteira, né? Faz as correções, aqueles efeitos estrela, aquilo tudo, então você corrige, certo? E aí, depois de ter o sinograma corrigido, com aquela parte lá que tira o efeito estrela, né? O que você faz? A reconstrução. Então, se usa geralmente o sistema FDK, né, que são 3 autores, faz a ponderação dos dados projetados, ou seja, né, de novo, diminuir efeito estrela, então ele sabe onde é que tem as estrelas, que são geralmente em torno dos dentes, ou se ele tem prótese, né, se tem um pino metálico, enfim, lá vai ter bastante efeito estrela. Faz essa ponderação, ou seja, dá pesos diferentes, onde está no centro da imagem, ganha mais pontos, onde está fora, longe da imagem, menos pontos, enfim. Faz a filtração desses dados, usa filtros, e aí faz a retroprojeção, que já foi vista em tomografia computadorizada no estilo médico. Então, toda essa parte aqui inicial, feito o sinograma, processa do mesmo jeito, tá? Como se fosse uma imagem de tomografia computadorizada convencional. Então, a primeira etapa que eu falei é o deslocamento. Então, ele faz aí um cálculo de uma média de 30 imagens. Claro, depende do software, né? Então, ele vê como é que funciona. Tá? Tem um ponto branco, é o dente, mas ele em algumas imagens aparece preto, outras aparece branco. Esse preto apareceu 2 imagens ou 2 pixels para o lado, enfim. Depois, calibração do ganho linear, que eu falei, né? Então, dividir cada pixel o fator de ganho, certo? Então, ele sabe quanto que funciona. E como é que é calculado? Então, também uma média de 20, 30 imagens, né, de exposições homogêneas, sem nenhum objeto e tal. Então, isso faz parte da manutenção periódica, cada 6 meses, ou uma vez por ano, que vai lá o pessoal da fábrica. Então, eles pegam e fazem sem nenhum objeto, eles jogam uma quantidade conhecida de radiação X. Joga uma quantidade conhecida, espero que o detector capture aquela quantidade, né, ou aquele número de fotos.
E aí, a partir disso, velho, tinha que contar 10.000, contou 9.980. O outro contou, não sei como, 1.020, uma radiação espalhada, sei lá. Ou contou 1.000, mas disse que era 1.020, enfim, né? Contou um, duas vezes, enfim. E aí faz esse ajuste. Então, cada pixel, cada ponto tem um valor de ganho ali de ajuste, ok? Então, aqui, praticamente aqui estamos quase terminando. Então, tá aqui a coleção de dados, ou seja, as várias imagens, né, a cada grau, né, digamos, 1 grau, 2 graus de giro, 3 graus, etc. Faz a correção de offset, né, ou seja, está um pouquinho mais à esquerda, direita, para cima, para baixo, faz o ajuste, faz o ganho linear, tá? Então vejam que aqui está tudo branco, aqui já deu mais contraste, então justamente porque ele pegou menos fotos, mas achou que tinha mais, então deixou mais branco, enfim. Então ele faz o offset. E depois você faz a correção, tá vendo? Esses pontos pretos aqui são erros. Tá? Ou o detector tá tipo queimado, não funciona mais. Ou, sei lá, ele saturou, não aceita receber mais fotos por algum momento, enfim, deu algum erro. Então tudo isso foi apagado aqui. Além da correção de tempo, ou seja, do movimento do paciente. Então veja, tudo isso daqui é feito em cada imagem. Então, aquilo é a imagem plana, não é reconstrução tridimensional nem nada. Então, a imagem plana é reconstruída, digamos assim, ou ajustada, melhor dizendo, ela é ajustada com todos esses tipos de correção. Então, você tem o que a gente chama de dados brutos, ou seja, aquela coisa meio feia mesmo que vem aqui, tipo, sem contraste, cheio de pontinho, etc. E transforma nos dados já pré-processados, tá? Dificilmente você tem acesso aos dados brutos, seriam mais interessantes até para entender como é que está funcionando o software, se está melhorando ou não, se você tem muito defeito aqui, muito sensor ou pixel queimado, enfim, com defeito. Então você sempre vai, no geral, quando muito, trabalhar com a imagem já pré-processada. Você vai ter acesso a essa pré-processada e não aos dados brutos, que a gente chama, né, o rodado. Feito isso, então você vai para a etapa de processamento, onde aí, eventualmente, de acordo com o tipo de exame e tal, o tecnólogo vai operar. Ou seja, ele vai fazer o tridimensional, geralmente vai ser automático, e aí vai escolher os planos mais adequados para obter as imagens. Então tá aqui os planos, né, equivalente aqui ao azul, né, o verde coronal, azul axial e o vermelho sagital. Então você vai fazer os cortes, se for o caso, o cirurgião dentista lá pediu para fazer os cortes, até vai fazer uma reconstrução, pode fazer uma limpeza, né? Você não quer essa parte de trás aqui, então você tem uma faca lá, uma tesoura, você faz assim, ele corta, aqui com uma pontinha, então você vai tirando. Então aqui é que entra justamente a parte do conhecimento, né? Então, importância de você conhecer bem o seu equipamento, ver exatamente as potencialidades desse equipamento, o que você pode fazer, né? O que é possível, o que o médico lá, o dentista pediu, e você vai trabalhar com essa imagem. Inclusive filtros, dá para ver bem aqui o efeito estrela, né? Para a gente, todos os dentes aqui, né? Dá para ver bem, porque o dente aqui é bem mais denso, né? Captura mais a radiação. Tá? Então dá para ver bem os efeitos estrelas. Bom, então você pega uma imagem 3D e ela é muito útil, né? Triagem, diagnóstico, assim, para ter visão, né, espacial da coisa, etc. Bem melhor. E só que aí você pode pegar essa 3D que foi reconstruída, geralmente é automática pelo equipamento, e fazer imagens 2D. Também pode fazer. Pode fazer imagens 2D, que muitas vezes o que o médico quer é isso. Imagens 2D. Só que eu tenho que cuidar que se eu fizesse a imagem 2D normal da TC diagnóstica, a TC médica, de repente eu não ia conseguir uma imagem 3D tão boa como da tomografia, a não ser que tivesse um software muito bom. Tá? E aí, qual é a diferença também? É que na CBCT, você tem algoritmos de reconstrução imaginando o fishbone. Então, todo o truque, ou toda a beleza, vamos dizer assim, da reconstrução das imagens tem a ver com a matemática. Ou seja, eu saber que a radiação sai de um ponto,
que a 50 centímetros, 60 centímetros eu tenho um objeto, esse objeto tem uma profundidade, então a interação acontece a 60, 70, 80, 90 centímetros, e depois tudo isso sai do paciente, sai da anatomia e vai lá no detector, está mais 60 centímetros, certo? Então a beleza está em saber que esse feixe é cônico, eu tenho distâncias diferentes, né? Porque eu saio de um único ponto e vou, né, abrindo esse leque, esse cone. Então, tem coisas que estão a 60 centímetros, 61, 62, 63 e assim por diante. Tá? Então, tudo isso é muito importante em saber. Então, o algoritmo usado na CBCT é um algoritmo já para feixe cônico. Ele é, vou dizer que completamente diferente, mas sim muito diferente da tomografia computadorizada médica, que é 2D. Então, eu preciso imaginar que na TC eu tenho feixe paralelo 2D, tudo isso é cuidado, né? E você usa a famosa lei ou teorema de Fourier, ou transformada de Fourier, tá? Em que você transforma o sinal espacial em frequência espacial, né? Daí manipula, depois volta. Aqui o que acontece? Como tem uma imagem tridimensional, se você pegar Fourier, como ele é bidimensional, você tem o 2D, você tem tudo plano. Aqui é tridimensional, você tem então a integral é tripla. É x, tem que integrar em x, em y, em z. Tá? A integral é tripla, né? Então aqui foi feito só para x, né? Função x. Na verdade aqui ainda teria que ter o dy e o dz para fazer nas três dimensões, tá? Então só para ver que teve que ser tudo adaptado. E não é simplesmente, em termos de software, pegar o mesmo software, tá? Teoria no geral é a mesma, mas tem diferenças matemáticas. Então tá aqui. Então você tem que imaginar que você está pegando distâncias, né, que são diferentes, né? Dá para ver aqui distâncias maiores, distâncias menores. Não é exatamente circular, né? Embora possa ser imaginado circular, porque você tem a colimação que é retangular, mas enfim. Da mesma maneira que, né, quando você imagina que quando você está circulando, essa informação aqui, quando você circula, vai aparecer num plano, inclusive o plano é deformado, né, dada a distância, a curvatura, então esse plano aqui no detector, o plano da imagem ele é geralmente deformado, essa imagem é geralmente deformada, então tudo isso é obrigado a corrigir. Então vejam que tudo isso tem, de uma certa maneira, no convencional, tá, no médico, inclusive por ser helicoidal também, você tem deformações, tudo isso tem que ser corrigido, tá? Não é a mesma equação lá, por exemplo, do corte a corte do Hounsfield. Então, tudo isso tem que ser corrigido. Por isso que no CBCT, um cuidado especial, só tem uma imagem, só tem um giro, é aquilo que você pegou, tem que funcionar, tá? Então, tá aqui, por fim, o que que tem? Em alguns casos, algumas técnicas de reconstrução, como essa FDK que a gente falou, o que que ela imagina? Que o detector que estaria aqui no final, lá atrás do paciente, eles imaginam, uma questão matemática, que estaria tipo assim no meio do paciente, ou seja, que a radiação foi detectada exatamente onde eu quero fazer o corte, lá no meio do paciente, onde eu quero ver, tá? Então é chamado detector virtual. O detector estava lá atrás, ele é trazido aqui para o meio. Então isso é uma técnica, enfim, tem vantagens e desvantagens matemáticas. E aí, quando você faz essa técnica, você faz a chamada reconfiguração dos dados, ou seja, eu pego os dados que estão lá no detector, que bem ou mal, quem pega a informação é o detector, quadradinho, né? Os quadradinhos lá dos pixels. E o que que eu faço? Eu faço a chamada reconfiguração dos dados. Então, eu penso que, bom, na realidade, a radiação X saiu daqui, né? E foi atingir lá aquele ponto, pela distância, etc. E aí, o que que eu faço? Então, eu posso, tipo assim, essa imagem seria a curva, né? A imagem sempre é plana, né? Quadrada, plana no monitor, mas assim, matematicamente é calculado as distâncias como se essa imagem fosse curva. Ou então pode ser até, não, vamos imaginar a imagem aqui, o detector, como sendo um detector efetivamente retangular, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, como tem vários algoritmos, várias explicações, digamos assim, matemáticas de como reconstruir essa imagem, que também é muito próxima da tomografia médica.
certo? Só para ver. E aí, claro, cada fabricante desenvolve o software de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que ele sabe do seu equipamento. Não, meu equipamento dá um errinho, dá alguma coisa assim, então já vou lá, compenso no software por causa da velocidade, que ele é muito rápido, por causa disso, ou por causa do tipo de colimação, ou por causa que eu uso 120 kV, ou 110, ou 130. Então, cada fabricante usa esses ajustes, né, de software para melhorar a imagem da melhor possível, ok? Bom, também é importante todos esses ajustes pelo seguinte, porque a tua placa detectora, ela vai ter o elemento detector aqui, né? Ou seja, ela tem uma região que vai detectar os fótons, né? E você vai contar quantos fótons chegou aqui. Então, isso aqui é um pixel. Isso aqui é outro pixel, vai ter um número, vai ter uma cor e ponto final. Quando a imagem é plana, assim, digamos, né, você faz aquela radiografia plana que vai lá e faz digamos, a teleradiografia, o que que acontece? Ok, você corta quadradinhos iguais, beleza. Só que você quer fazer um corte num outro plano, um plano diagonal, enfim, outra coisa. O que que acontece? O plano que você quer não é exatamente o mesmo plano dos pixels. Então aqui no caso até ele colocou os quadradinhos aqui, né? Ponto central. Então, o que que acontece? De novo, você tem que pegar essa informação e ajustar como se essa informação estivesse ali, ou pondera, ou faz metade de cada lado, né? Que deu igual praticamente, um pouco diferente. E assim por diante. Então, você tem que fazer uma ponderação de distância, etc., para dizer, não, a quantidade efetiva de radiação, tom de cinza aqui, na verdade, é uma média desses dois aqui, por exemplo. Né? O mais próximo pesa mais e o mais longe pesa menos. Então, 60% da informação desse e 40% desse, por exemplo. Então, vejam que a gente faz a reconstrução, que fica tudo lindo, mas corta aqui, corta ali, vê, lá, separa lá um dente, dois, só arcada de baixo, de cima, tudo lindo, maravilhoso, mas vocês não sabem toda uma matemática que está por trás. E matemática é essa que, no fundo, a gente pode dizer, está alterando a imagem, né? Porque uma coisa, você pega uma foto, né, de frente, aí pega uma foto lateral e aí monta as duas e diz, está aqui o crânio em volume. Como é que tu consegue saber exatamente assim? Não, porque é matemática. Então, vê, mais ainda, você filtra, você altera os valores, né? Você não tem o valor exato, dá. Eu acho que esse valor aqui é 20% de um lado, 80% do outro. Mas será que não é 21? Será que não é 22? Enfim, não sabe. Então, no fundo é uma imagem um pouco forçada, né? Uma imagem meio virtual, meio fake, né? Mas claro que resulta enfim, numa qualidade tal, numa confiança tal, que se faz cirurgia, que se faz tudo, patologias são identificadas, enfim, com aquela imagem, mesmo sendo uma imagem, de uma certa maneira, produzida e manipulada, tá? Então, por isso tem que fazer toda essa matemática. Por fim, para que eu vou fazer tudo isso? Justamente, por exemplo, de uma imagem tridimensional, de uma imagem tomográfica que eu fiz, eu consigo depois fazer o quê? Fazer, por exemplo, uma panorâmica. Eu uso a imagem do tomógrafo para fazer uma panorâmica. Então, o próprio software vai te dar um caminho mais ou menos aqui, depois você pode ajustar, você pode pegar o pontinho vermelho aqui e puxar para cima, para baixo, etc. Então, ele vai montar para você o caminho do que seria uma imagem panorâmica, certo? Esse caminho verde, que você, como eu disse, você pode ajustar. Depois vai botar aí uns 10 milímetros, um pouco mais aí, uma faixa dizendo, olha, eu tenho que pegar a informação até aqui, seria a frente dos dedos, ou seja, cancelar toda essa parte de tecido mole na frente, aqui para trás, né, também a mesma coisa, e aqui, etc, etc, etc. Então ele sabe que ele tem que montar a imagem de novo, ele não tem esses pontos. Ele tem outros pontos, pontos axiais, pontos coronais, mas ele tem que criar esses pontos oblíquos. Ele vai fazer toda aquela matemática lá que eu mostrei, certo? Então você faz isso daí e com isso ele gera essa panorâmica. Então foi uma panorâmica gerada a partir da tomografia computadorizada de feixe cônico que você fez, tá? E aqui você pode, claro, depois movimentar e dizer, olha, eu quero exatamente a linha verde, mais ou menos desse tamanho, ou eu quero alguns milímetros para frente dessa linha verde, eu quero ver alguma coisa, para trás, assim por diante. Então você pode, claro, depois pedir para ele manipular um pouco e jogar. Então essa é uma
vantagem. De novo, você tem que conhecer o seu equipamento e você tem que fazer o diferencial. O paciente sentar, olha que a posição é só o paciente morder ali, se ele morder direitinho, encostar a cabeça atrás, qualquer um vai lá e faz o exame tomográfico, né? O paciente, ó, fica quietinho isso aqui, você vai lá para não perder, o que você faz? Faz o crânio inteiro, aperta os botãozinhos lá, pronto, 30 segundos, tá lá e diz, agora, doutor, tá aí, agora só corte no computador com o que você quer ver, etc. Então, isso a princípio qualquer um poderia fazer. Agora, se você conhece o equipamento, consegue manipular bem filtros, truques ali de FOV, não, eu vou usar um FOV tal, mas daí eu baixo a cadeira, que daí o raio central fica um pouquinho mais para cima, é melhor, tem menos radiação espalhada, um pouquinho mais para baixo e tal. Quer dizer, você sai do lugar comum, você consegue ter imagens melhores. Inclusive, vejam aqui toda a radiação do efeito estrela aqui que aparece, né? Olha aqui. Então aqui, vou usar um filtro melhor, um filtro mais duro, um filtro mais suave para tirar isso aqui. Como é que eu faço, né? Aqui também dá para ver tudo. Então, vejam só, para essa imagem ser uma imagem mais limpa, mais confiável. Então, aprendam a usar o software para vocês serem bons profissionais e serem reconhecidos. Quem sabe até disputado, né? Entre clínicas. Né? Dizer, conheço o fulano, pô, ele faz um exame bom. Chama ele para cá aqui, vou dar emprego para ele, vou pagar um salário melhor, alguma coisa assim. Certo? Então, outra coisa que você pode fazer, medições, de novo, saber medir, saber aonde que começa, onde termina, né? Isso é muito importante, depende também da qualidade da imagem, né? Para o médico, por exemplo, fazer um planejamento lá de colocar pino, de alguma cirurgia, então tem que saber muito bem manipular também, aqui também é outro diferencial, porque veja, se você achar que é um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, já dá diferença. E por fim, você pode trabalhar também com por exemplo, o canal do nervo. Então, você pode aqui de novo, em várias alturas, em vários planos, ir detectando o canal, ele vai te avisando, depois ele monta, então, uma imagem, por exemplo, aqui da panorâmica, te dizendo onde é que está o canal, tá? Então, você pode também aqui, corte a corte, marcar, a gente, tá mais para cá, puxa, né? Vai lá e marca, por exemplo, onde é que está, mais para cima, mais para baixo, e aí depois ele monta isso tridimensionalmente, inclusive, tá? Então tá aqui ele marcando onde que tá o canal, aqui se você quer fazer a cirurgia e tal, para não romper o nervo, alguma coisa assim. Então vejam que tudo isso é possível, né? O software já faz muita coisa, mas ainda sempre tem o seu detalhe, né? Digamos assim, a sua mão, seu conhecimento para fazer um ajuste fino e dar um pouquinho mais de qualidade. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Hoje a gente se vê numa próxima aula. Obrigado pela atenção.